encontrados perto da Biblioteca de Alexandria. Muito provavelmente, quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas, na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte, e aí a gente assina como se fosse o Dan. Ou a gente uma pode empresa. ter um pseudônimo, exatamente, por exemplo. Exatamente. Que nem uma empresa mesmo. Uma empresa responde com o nome dela, né? Não de cada um dos associados. Quase um ghostwriter, o Exato. cara. Todo mundo deu a sua parcela ali de contribuição, esses povos antigos que eram unidos, principalmente depois que Alexandre o Grande conquista toda aquela região territorial, ele une tudo, vira uma grande sopa, um grande caldeirão de culturas daquela região. Tá. Porque o Alexandre o Grande traz a Pérsia, conquistou também várias regiões ali da Mesopotâmia, então traz a questão do Egito também, traz a questão da Babilônia. Então junta tudo, forma-se um caldeirão cultural. E neste caldeirão cultural começa-se discursos neoplatônicos, vem o platonismo, né, o neoplatonismo. E aí esses filósofos, eles falam, a gente quer contar uma história de alguém iluminado, mesma história do Buda, a mesma gente história precisa de uma personificar essa energia, essa ideia. Bom, também o ressurrecto tem, o Horus também é ressurrecto, o Osíris é ressurrecto, o Mitra é ressurrecto, tudo de deuses ressurrectos. Que ressuscitaram, que venceram a morte e voltaram dela. Ereshkigal, por exemplo, que vai lá pro fundo do submundo e renasce. Tem essa história também, embora não fala assim na Bíblia, mas que Jesus teria visitado os infernos. Mesma coisa, mesma ideia do cara que morreu, que se deparou com as próprias sombras, venceu, transcendeu e se iluminou. É o mito do herói. Isso é muito comum. A jornada do herói que eles falam. A jornada do herói. O maior êxito da igreja e das religiões, principalmente da católica, é o morreu por você, né? Exato. Quando eles falam assim, Vicky, mas Jesus morreu por você, meu amor. Então foi trouxa. Pra mim é um trouxa. Pra mim morreu. Como assim morreu por mim? Tipo, o cara tá pegando os meus pecados, então beleza, então eu vou começar a fazer o que eu quero, matar todo mundo, né? E é o que eles fazem, né? Porque pela Torá, pelo judaísmo, ninguém pode morrer pelas tuas transgressões, ou ninguém pode ser o intercessor entre você e Deus. É como se eu fizesse um crime e outra pessoa fosse presa. Exatamente. Pela Kabbalah, você e Hashem, você e Ein Sof, Elohim, nós temos uma conexão muito própria. O ser humano e Deus, ele tá em constante conexão. Não tem um intermediário. Não precisa de alguém. Não precisa. Fala pra ele lá. Exatamente. Quando que você coloca o intermediário? Quando você quer que a população obedeça uma pessoa, ao invés de cada um se conectar com Deus à sua forma. Sabe quem morreu por mim? Minha mãe. Porque a partir do momento que você nasce, a vida dela acaba. O Jesus é mais uma forma também de tirar a mulher da jogada. Os milagres de Jesus, se você pegar livros de historiadores da época, historiadores romanos, aqueles milagres você vê pelo menos uns 20 imperadores romanos fazendo. Porque os romanos, eles gostavam de falar assim, o nosso imperador curou o cara da cegueira, o nosso imperador fez o outro andar. Isso era um costume de idolatria dos romanos. Então, sabe, Jesus branco, com os olhos azuis, aquilo vem da cultura ariana. Inclusive, a Igreja Católica apoiou muito essa cultura ariana, de que os brancos são a raça superior. Inclusive apoiaram o Holocausto e as políticas lá do bigodudo, que eu não vou falar o nome. A Igreja Católica foi conivente com o bigodinho. Com Adolf. Inominável. Adolf. Com o inominável H. Eu vi esses dias, a gente tá falando de Jesus, você respondendo uma pergunta naquelas caixinhas do Instagram, e aí um cara pegou e falou assim, falam que o nome de Jesus tem poder. Sim. Qual que é o poder do nome de Jesus? Aí você... eu vou te falar qual que é o poder do nome de Jesus. Foi uma pergunta muito interessante você tocar nesse assunto. Uma pergunta que é assim, é verdade que o nome de... Ele falou assim, não, o nome de Jesus, ele afirmou categoricamente, o nome de Jesus é usado para exorcismos. Ele afirmou, ele não foi uma pergunta. Ele Primeiro que exorcismo acontece desde a Babilônia da Mesopotâmia, que eram os Dibuks, por exemplo, que chamavam-se outros deuses para exorcizar os espíritos negativos. Tá? Exorcismo não é uma coisa da Igreja Católica, não. Também é um costume pagão. Segundo, que o nome de Jesus não foi usado só para exorcizar, né? Até onde eu sei, ele foi usado, por exemplo, para enfiar ferro quente na vagina de mulheres, né? Durante o período da Inquisição, procurando a marca da bruxa. Eles enfiavam ferros quentes dentro da vagina das mulheres, e se ela sentisse dor, é porque ela tinha a marca da bruxa. Isso está relatado no Maleus Maleficarum, que é um livro da Idade Média, um código de conduta dos inquisidores católicos. Mas quem fazia isso? Os inquisidores católicos. Durante a Santa Inquisição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Diogo Cão colonizou a África e trouxe os escravos para o Brasil. Em nome de Jesus. Porque eles eram uma raça inferior. Eram chamados de raça inferior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus começou-se a escravidão. E em nome de Jesus, na Guerra de Sucessão nos Estados Unidos, de secessão, na Guerra Civil norte-americana, pendurava-se negros e botava-se fogo na cruz. Pendurava-se e colocava fogo na cruz. O símbolo da Ku Klux Klan
é uma cruz, são cristãos. Então assim, os canibais de Garanhuns, cristãos. Então o nome de Jesus, ele serve pra muitas coisas, para as maiores atrocidades do mundo, pro maior derramamento de sangue.